A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, programa que quer colocar em enlevo os traços identitários de um agente, as características culturais de um povo. E como eu dizia lá no outro programa, da nossa gente grapiúna, da nossa gente sul-baiana e daquelas pessoas que foram acolhidas e abraçadas por essa região e aqui deixaram seu legado, deixam sua marca, sua contribuição. Nossos encontros vão ao ar toda terça-feira, a partir das 21h30 e todo sábado às 18h30. No programa de hoje, eu estou duplamente satisfeito, agradecido, eu estou realmente envolvido por uma atmosfera de afeto, porque recebo aqui uma pessoa que admiro como pensadora, como pessoa e que tem traços marcantes na minha formação. Ela que é geógrafa, com mestrado, doutorado, tem uma itinerância na sua trajetória, desde o sul do Brasil, onde nasceu, em Arroio do Meio, até a chegada e fincar raízes aqui na nossa região. Ela transita nos meios acadêmicos e culturais, nos meios espirituais, através da Ordem Rosa Cruz, enfim. É alguém que tem muito a nos oferecer e fez isso na academia e continua fazendo na promoção de cultura na nossa região. Sem mais delongas, eu estou falando da minha querida professora Lourdes Bertol Rocha, a quem recebo com muito carinho. Agradeço a oportunidade de conversar com a senhora hoje de outro lugar, né? E quero fazer a pergunta clássica que começa todas as nossas entrevistas. Quem é Lourdes Bertol, ela por ela? Lourdes Bertol é uma criatura que nasceu lá no Rio Grande do Sul e veio fazendo a geografia literalmente no pé, até chegar aqui na região cacaueira, onde eu me dediquei, né, inclusive escrevendo livros a respeito, e sou apaixonada pela região e estou aqui já há 46 anos. Uma trajetória expressiva que também dialoga com quão expressiva é a sua produção. Dizia aqui em off, nos bastidores, Rafa, pra gente aqui, que essa mesa nunca teve tão preenchida. E olha que ela só trouxe 10 volumes de outros tantos que ela participa como autora, coautora, organizadora. Professora, antes de chegarmos a essa produção robusta da universidade, a senhora tem décadas de sala de aula, de docência, formou gerações, eu me incluo nessa contabilidade aí de tanta gente que foi formada pelo seu exercício docente. Como é que a educação chegou na sua vida? Como a senhora se descobre professora? Por que a docência e por que a geografia? Bem, em primeiro lugar, como eu já disse, eu nasci lá em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, e com 2 anos, a minha família, quando eu tinha 2 anos de idade, minha família mudou para Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, a gente veio morar, a minha família, né, mudou para o Paraná. O governo na época estava incentivando que fossem povoar o Paraná, principalmente na região de Francisco Beltrão. E eu, desde criança, porque lá a escola era longe da casa da gente, a gente tinha que ir a pé, né, às vezes até pé descalço, né, porque a gente morava na roça. E o único livro que eu tinha para ler era a cartilha. Mas a minha mãe até contava, né, que ela já está no outro plano, que às vezes eu me fechei, eu ajudei a tomar conta dos meus irmãos desde pequenos, né, eu já com 4, 5 anos já ajudava, e a cartilha, eu me fechava no quarto e ficava lendo a cartilha. Então, desde pequena, eu sempre fui apegada aos livros, e fui ver outros livros muito tempo depois, mas o porquê eu não sei, eu me lembro que às vezes eu estava assim no meio da roça e falava assim: eu quero ser uma pessoa perfeita. Agora, se perguntasse para mim o que é ser uma pessoa perfeita, eu não sabia responder. Mas eu dizia isso para mim: eu quero ser uma pessoa perfeita. Até que um belo dia, quando com 12 anos de idade, chegaram as freiras lá onde a gente morava e levou um bocado de menina lá para lá. E elas falaram assim: quem que quer ir para São Paulo com a gente para estudar e para ficar lá? Eu fui a primeira a levantar a mão. Aí os meus colegas, né, olharam assim para mim: você? Porque eu era muito ativa, né? Tivesse que ler uma poesia, que ler não sei o quê, eu sempre estava na frente. Então, eu sempre gostei muito da leitura, sem entender muito, e escrever também, né? E fui estudando, e, enfim, depois que comecei a trabalhar como professora, inclusive lá no Paraná, na roça, com 15, 16 anos. Ao todo, eu fiquei em sala de aula 50 anos, sem nunca deixar nenhuma doença
me fazer faltar a sala de aula, porque eu até já falei, olha, na próxima encarnação, olha lá, hein, quero ser professora de novo. Maravilha. E essa trajetória inspiradora lhe trouxe a formação de novos professores. Essa é uma história que nós queremos contar porque é um capítulo importante para a nossa região. Professora da UESC, formando professores de geografia e atuando também na formação de professores de outras disciplinas através do estágio supervisionado, através da sua coordenação do Laboratório de História e Geografia, que a senhora constitui e depois zela por ele durante todo o período que esteve lá e até hoje faz parte Faço parte, é porque fui eu e a professora Ana Cogo que fundamos em 1995 e está ativo até hoje. Maravilha. E aí, nessa Constituição, professora, quais foram as mudanças que a senhora percebeu e hoje percebe com relação à formação dos professores? Quais são os desafios, dos professores para esses novos tempos? Olha, hoje eu acho que está um pouco mais complicado que na época que eu estava, né, na sala de aula e que eu estava no LAIGE, mas sempre para o professor sempre foi muito difícil, porque ou ele tem uma vocação e gosta do que ele faz, ou ele não vai lá. Primeiro, porque monetariamente a gente sabe, né? Igual aquele programa que fala assim, ó o salário. E eu sempre tive a seguinte ideia, muitos colegas eu já vi falar assim, eu não vou me preocupar muito não, já ganho tão pouco. Eu falo assim, bom, meus alunos não têm culpa se eu ganho pouco ou ganho muito. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer bem feito. Então, eu tenho que trabalhar direito com os alunos. E foi a mesma coisa que eu fiz e passei também essa ideia para os que estavam se formando como professores, né, que iriam para a sala de aula. Então, em função disso, nós trabalhamos muito e eu não só acompanhava os estagiários na sala de aula, como nós fazíamos palestras, seminários, ministrávamos cursos, para que eles aprendessem desde a sala de aula como seria trabalhar lá. Então, a minha preocupação sempre foi formar da melhor forma possível os que iriam para a sala de aula depois. E eu parei de ir para a sala de aula em 2014, porque fui obrigada, né, a chamada expulsão compulsória, porque se fosse por mim eu não teria saído, mas completou 70 anos, tem que sair, não tem jeito. Mas eu sempre trabalhei muito nesse sentido, para que o professor seja aquele baluarte, apesar de ser tão desvalorizado, né, você vê, a gente forma todos os tipos de profissões. Não existe uma profissão sem que tenha passado, nenhum profissional que não tenha passado pelo professor. E quem é que está no topo em relação a salários? Não é o professor. Não é o professor, porque no Brasil, infelizmente, ele não é valorizado, mas ele é um guerreiro, está sempre à frente e quer melhorar a sua comunidade e melhorar a humanidade. Verdade. E aqui posso referendar as palavras da professora como testemunha viva de quem foi marcado, né, por esse compromisso que ela sempre demonstrou e o esforço em diversificar as estratégias de ensino, as metodologias. Ela foi minha professora na graduação e na especialização. E, professora, a senhora tem uma outra vertente também que nos une, é esse diálogo docência e arte, pesquisa e símbolos, significados, a fenomenologia, e os seus estudos estão associados, né, a essas representações do cacau. O Rafa vai colocar para a gente alguns livros e a senhora vai comentando a identidade desses livros, a gênese desse trabalho, todos eles fruto dos seus estudos na universidade, está ali o selo da Editos. Esse livro aí foi o resultado da minha dissertação de mestrado. Quando eu resolvi fazer o mestrado, tivemos a oportunidade, né, que veio a UFBA e ofereceu, e nós fizemos ali na UESC, com alguns colegas. Eu um dia andando aí na Cinquentenário, eram as 5h30 da manhã, eu falei, eu vou dar uma olhada aqui para ver como é a cidade, porque eu tinha ouvido falar de percepção e fenomenologia. Falei, o que é isso? Aí fui pesquisar, aí me apaixonei, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou trabalhar a geografia nesse viés, né, da percepção e da fenomenologia. Aí observei e tal, falei, já sei, vou falar sobre o centro da cidade de Itabuna. E tanto é que esse livro aí, ele mostra exatamente isso, ele trabalha com o centro da cidade de Itabuna. Aí fiz a pesquisa, fiz bastante entrevistas, né, com escolas, com comerciantes, com pessoas da rua, enfim, e aí saiu o resultado, saiu esse livro. Outra coisa também, eu pensei o seguinte, bom, eu levei 2 anos afastada
só para fazer esse mestrado. Não é justo que o que eu escrevi, o que eu pesquisei, o que eu escrevi fique na gaveta. Então eu resolvi lançar, tanto é que no ano seguinte o livro já estava lançado. Né? Eu transformei, porque você não pode pegar o que você escreveu na dissertação e colocar ali, você tem que arrumar todo um contexto que a pessoa possa entender. Tanto é que antes de sair o livro, eu dei para algumas pessoas que nem tinham curso superior, para elas lerem, para ver se elas tinham entendido, para eu poder depois, então, passar para frente. Maravilha. Eu costumo dizer aos meus alunos de Dantinhas, que foi pioneiro na escrita sobre Itabuna, a Lourdes Bertol. Se você quiser ter as experiências e a leitura sobre o referencial que fala de Itabuna, da nossa história, da nossa trajetória e de todo esse arcabouço do imaginário e da representação da nossa cidade, da nossa história, da nossa cultura, está no referencial que Lourdes nos apresenta. E aí temos mais livros, vamos ver. Vai ser... Bom, logo depois desse, então, juntamente com Maria Palma, nós fizemos esse livro, quer dizer, nós organizamos. Aí entrou também a professora Clarice, o professor Gilmar, o professor Gaspareto, e tem também um texto do João Cordeiro. Então nós quisemos trabalhar a Itabuna, de Tabocas a Itabuna, por isso esse nome, né? Então desde o período de Tabocas a Itabuna, trabalhando a parte histórica, a parte geográfica, a parte cultural e a parte industrial. Tanto é que a Clarice trabalhou mais a parte industrial, né? Esse desenvolvimento, o Gilmar fez mais a parte de regionalismo, e o Gaspareto colocou um texto aí de briga com Jorge Amado, que é a questão do nome da rua do Cinquentenário. Enfim, então ali as pessoas têm um resumo de como a Itabuna foi se desenvolvendo, de Tabocas até chegar a Itabuna em 1910. Maravilha. Vamos de livro. Vamos de livro. O próximo... Olha só, Cidade em Tela. Essa a Cidade em Tela. Como eu conheci as telas do Walter Moreira, e eu percebi que ele mostrava Itabuna através das imagens, como eu trabalhava com signos, significados, percepção, fenomenologia, eu resolvi escrever sobre Itabuna a partir das telas do Walter Moreira. Aí com a ajuda da filha dele, Elizabeth Moreira, que inclusive está ali junto comigo, ela me forneceu todas as telas dele, os escritos dele, que tinha algumas coisas escritas, algumas poesias, algumas ideias. E aí também você tem, desde a época, acho que desde 1915, por aí, ele representando a região, principalmente Itabuna, a história através das telas. Por exemplo, ali você vê mostrando os que andavam nos barcos, aí no Rio Cachoeira, né, para pescar, ou mesmo eles pegavam a água para levar para casa das pessoas, que a água que era usada era daí, ainda não tinha encanamento, né, como tem hoje. E aí, então, nós temos toda a história de Itabuna, mas a partir das telas do Walter Moreira, dos jornais da época, falando da mesma situação. Tem também poesias que falam sobre isso, que eu peguei do Ciro, de Matos. Enfim, eu aproveitei essa parte da arte, tanto visual, né, quanto escrita, através da arte em telas, e aí nós fizemos. Tanto é que na apresentação da minha dissertação, do mestrado, eu coloquei as telas, antes de pensar em fazer esse livro, aí eu coloquei as telas do Walter Moreira para representar também a cidade. Maravilha. Vamos para mais livro. Qual é o próximo? Esse foi já a tese de doutorado. Já na segunda edição, né? Já está na segunda, esse na segunda edição, e o outro, praticamente todos eles já estão na segunda edição. Quando eu resolvi fazer o doutorado, aí eu fiz a seleção lá em Aracaju, né, no Sergipe, e eu resolvi fazer uma tese sobre a região cacaueira, mostrando desde os coronéis até a vassoura de bruxa. Então foi um trabalho de 4 anos, mas assim, muito pesado, muito duro, porque andei em várias dessas fazendas, acompanhei toda essa história da vassoura de bruxa. Então ali nesse livro nós temos, né, conforme a pesquisa que eu fiz, e as entrevistas que eu fiz também por várias regiões aqui,
desde os coronéis até a vassoura de bruxa. E pode ver aí que aí vem a saga, a percepção e a representação. Então, ali, por exemplo, nós temos, eu fui nas escolas e os alunos, eu perguntava a ele assim, olha, o que é a região cacaueira para você? O que é o cacau para você? Você pode escrever ou você pode desenhar? Então, eles fizeram coisas maravilhosas e eu coloquei, está tudo aí nesse livro aqui Professora, e para adquirir esse livro através da editora, como é que nós fazemos? ali é só entrar lá na livraria, lá na UESC, tem, né? Eu não sei se ainda tem para vender, né? Mas tem lá, e também entrando no site da UESC, na parte da biblioteca, da Editos, aí você Tá pode disponibilizar. Esses livros, vale o registro, hoje fazem parte, né, hoje não, desde que foram lançados, passa a fazer parte da formação dos professores de geografia. Você que é professor de geografia que nos acompanha sabe, todos esses livros passaram a fazer parte da bibliografia básica de várias disciplinas da formação do nosso curso. E aí tem um lançamento. Acabou de aparecer ali na tela, um dos livros mais recentes, Encantos da Lagoa Encantada. Há muitos, quando eu estava na UESC ainda, eu fiz um projeto sobre a Lagoa Encantada, e apresentei, inclusive, em vários seminários pelo país, inclusive no Rio de Janeiro, em Curitiba, mas não deu para concluir. Então, quando eu me aposentei em 2014, e a professora Cristina Rangel já estava nesse período trabalhando comigo, então eu passei o projeto para ela, e aí ela ficou à frente, e nós continuamos o trabalho, juntamente também com a Ana Kogo, que é da área de História, a Cristina e eu somos da área de Geografia, e a Ana Kogo é da área de História. Então nós, como nós fomos várias vezes lá nessa lagoa e ficamos encantados com toda aquela história, então resolvemos fazer. E lançamos o ano passado, lá mesmo, no local. Primeiro lugar foi lá, as pessoas, nossa, teve muita gente que chegou a chorar quando viu esse material sobre a história deles. E a gente também ficou muito emocionado. E a Cristina Rangel, eu e Ana Kogo foi que trabalhamos para sair esse livro. Maravilha. Então, professora, agora tem um livro que a senhora tem um carinho também especial, que é resultado do trabalho de iniciação à linguagem geográfica no estágio supervisionado. Rafa, nós temos a foto dele. Tem sim, tem. Para poder ficar numa resolução melhor. Conta pra gente essa história, porque também tem um testemunho a dar a respeito do seu papel na formação de professores no estágio supervisionado. Olha, esse livro aí foi o primeiro que eu fiz. Foi uma ousadia, na época quase ninguém, a Edito estava muito nova, isso foi em 95, eu acho que tem essa data aí, por aí. 99, eu trabalhava com a turma de estágio e nós simulávamos a produção de um mini curso. Então, cada dupla de estagiários tinha que montar um mini curso. Eles iriam dar esse mini curso para os estudantes do ensino fundamental numa escola. Então, eles fizeram, trabalhamos, cada um, eles apresentaram lá na universidade primeiro, para a gente ver como estava, e depois nós apresentamos na escola, né, numa das escolas estaduais, nem me lembro direito onde foi. Mas foi tanto sucesso esse trabalho que eu falei, olha, o que vocês acham da gente transformar isso aqui numa cartilha? Que a gente chamou na época de cartilha. Então foi o primeiro trabalho, que eu sempre fui muito ousado, eu falei, o que vai dar, não sei, mas que nós vamos tentar, nós vamos. Aí tem o nome dos alunos, né? Eu coordenei e peguei esse material todo, rearrumei, e aí saiu esse primeiro trabalho nosso, que foi também um dos primeiros na própria UESC. Então vamos falar o nome dessa turma boa aqui. Pode falar. Adriana Santana Silva, Cíntia Jussara Carvalho Santos, Gidenalva de Almeida Santos, Henrique Santos Diniz, Janete Moraes Pereira, Lamartine Oliveira Salles, meu colega de escola, Lamartine, um abraço. Luciana Silva Souza, Maria Cristina Coelho Rocha, Maria de Fátima Carvalho Matos, Rilma Souza de Carvalho, Roberto Prudente de Moraes e Zumara Ferreira de Almeida. Então, essa turma aqui, coordenada pela professora Lourdes Bertol, deu origem a esse trabalho pioneiro. E o meu testemunho é o seguinte, professor, antes mesmo da ideia da escola se abrir ao território e se abrir para o território, a senhora já fazia isso.
porque a senhora percorreu diversos municípios aqui da região, levando esses estudantes para conhecerem a realidade de cada instituição de ensino e de cada comunidade, nos trouxe até elas e levava essas instituições para a universidade também. Então, promovia esse diálogo, promovia essa conversa e promovia na nossa formação esse preenchimento de significado. Então, tudo isso que está aqui é também a coroação de uma trajetória desse compromisso, né? De estar com os pés fincados na realidade. O Leonardo Boff já diz que a cabeça pensa a partir de onde o pé pisa. Então, esses professores que foram formados a partir dessas práticas e com a oportunidade que tivemos através do seu percurso metodológico, das suas escolhas, porque são escolhas. Né? A senhora podia estar muito acomodada e dizer, não, eu vou ficar aqui nas quatro paredes da universidade, isso é suficiente. E para a senhora transbordar, que era o desafio, e nos levou a isso. E aí nós também temos o compromisso de defender esse legado, que nos foi passado através dessas práticas. E a UESC sempre foi muito prestativa nesse ponto, porque quando eu resolvia fazer isso, eu solicitava um ônibus da UESC, e já entrava em contato, através do aluno daquela cidade, entrava em contato com a prefeitura para arrumar um lugar para a gente ficar, porque primeiro a gente fazia o seguinte, à noite nós fazíamos uma palestra para a comunidade. Então eles vinham, os professores principalmente, e no outro dia, então cada estudante, cada dupla de estudante, ou eram 3, dependia, aí então a gente ministrava esse curso. Fizemos muito em Itabuna, mas também em várias cidades da região. E esse é um serviço de ampliação de repertório também muito importante para o estudante em formação, para o professor em formação, porque muitas vezes não tem condições econômicas, inclusive, de viajar. E eu posso dizer que na época de estudante, trabalhava pontualmente em alguns lugares, viajei muito porque a UESC proporcionou esses espaços. E a senhora foi uma delas. Professora, nosso tempo é curto, tem muita coisa para falar, então vamos falar aqui agora um pouco da diversificação, porque a senhora trouxe vários trabalhos que não são só meus, né? Mas tem aqui um trabalho, por exemplo, num outro viés, que é a geografia urbana. Então, esse é um trabalho que a senhora organiza, recente também. Sou uma das organizadoras, né? Uma das. O ensino de geografia urbana. Estudar o lugar para compreender o mundo, pensar a cidade para pensar as relações. Como é que esse livro se apresenta hoje para quem quiser entender melhor a cidade? Esse livro aqui, inclusive, aos professores que... sempre o primeiro nome é quem era a principal. Foi a Maria Cristina Rangel, depois Gilmar, a Gilcélia, eu, a Rita Jaqueline e a Tereza Genoveva, que inclusive foi minha aluna também, e hoje já está na frente. Então, aqui nesse caso aqui do ensino da geografia urbana, é um estudo que é feito de todo o contexto de uma cidade, de como se forma, né? Então, para o professor de geografia nas escolas, é muito importante que, se tiver acesso, para poder, os professores fizeram os capítulos, os textos de cada professor, é muito bom e tem uma orientação muito boa para trabalhar com seus alunos. Maravilha. Eu não vou mais explorar os livros aqui, porque eu já estou com desejo de ter Lourdes Bertol parte 2. Vai ser a primeira convidada nesse novo programa a vir 2 vezes, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa e eu gostaria de, nessa última pergunta, porque o tempo já está finalizando, falar um pouco sobre a Academia de Letras de Itabuna. Ali está a nossa academia, eu tive a honra de agora ser aceito por essa grande instituição aqui da nossa cidade, e a senhora é uma das lideranças, ocupa cargo de direção na Alita desde sempre, né? Desde tanto tempo. Então, queria que a senhora falasse um pouco da Alita, da sua cadeira, né? De como a instituição se situa hoje no campo do fomento à arte e à cultura na nossa região, principalmente a literatura, que é sua função principal. Isso. A Alita, a Academia de Letras de Itabuna, ela foi gestada por Ciro de Matos e Sônia Maron e o Marcos Bandeira, não é? Aí um dia eu passei lá na FIC e o Ciro convidou, nós estamos formando isso, eu queria que você participasse. Eu vou participar, sim. Então, desde essa época, desde que eu entrei, que já temos acho que 12 ou 14 anos, uma coisa assim, eu nunca consegui ficar sem ter uma função lá dentro. Ou é vice-presidente, ou é secretária, sempre trabalhando bastante.
E como eu não, né, eu não consegui ainda me desvincular nem da UESC, porque eu estou na Editos, eu estou no LAIGE, eu continuo com esse grupo aqui escrevendo, enfim. Então, também na Alita, né, eu sempre tenho esse trabalho, eu gosto de fazer isso. Aí quando eu falo assim, nossa, eu tenho muito trabalho, aí meu filho fala assim, mas você gosta, né? Então, o segredo dessa jovialidade é o trabalho, porque a senhora e Rochinha, meu querido É. amigo, meu abraço, além de tudo isso, bailam nos salões, dançam com a alegria de viver genuína. Então, quer dizer, é o trabalho, esse trabalho que faz essa jovialidade? Com certeza, porque eu não consigo ficar parada. Então, quando eu estou aqui, eu sempre estou procurando alguma coisa, estudando, escrevendo, e nós temos na Alita a revista Guriatã, já temos o número 5, agora já estamos fazendo o número 6, e até dia 2 de agosto estão pedindo para entregar o artigo, né? Eu já entreguei, já tem quase um mês, já está lá. Maravilha. Já está Então lá. é isso, gente. A Academia de Letras de Itabuna, o nosso reconhecimento aos pioneiros e fundadores, e a professora Lourdes aqui na representação de todas as pessoas que trabalham, nossa presidente Raquel Rocha, que chegou agora também com todo o entusiasmo, toda a energia e o trabalho para fazer valer esse legado de todas aquelas e aqueles que trabalham pela literatura. Professora, muito obrigado pela entrevista, muito Eu é que obrigado. agradeço, Uma obrigado. pena que o nosso programa tem apenas 30 minutos, porque é muita mas- coisa, mas já fica o convite para a gente continuar essa conversa. Tá certo, Né? tá. Vamos pensar no mês dos Obrigada. professores, em que nós estamos preparando uma série de entrevistas para que o mês de outubro inteiro sejam professoras e professores que venham aqui. A senhora está convidada novamente. Queria mandar um abraço para todas as professoras e professores da Universidade Estadual de Santa Cruz, e em especial para o nosso curso de Geografia, agora com bacharelado, nós temos a licenciatura há mais tempo, e deixar esse abraço e esse reconhecimento. A fala da professora Lourdes é potente, representativa e traduz muito do compromisso de todas essas pessoas que, desde a fundação do curso de Geografia, desde a professora Maria Palma e de outras tantas personalidades, nos trouxeram até essa realidade de excelência na formação de geógrafos e geógrafas no sul da Bahia. Professora, muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigada. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, que você sabe, é sempre feito especialmente para você.